Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu vou falar sobre os equipamentos para quem está começando na confeitaria. Então vamos lá! O primeiro equipamento que eu estou trazendo para vocês é a batedeira planetária. Eu recomendo a batedeira planetária porque ela tem muito mais força, tanto para bater pão, massas, recheios, tá? Eu não gosto muito daquela batedeira de mão, claro, mas se você estiver começando, né, você só tem o dinheiro para investir primeiro numa de mão, não tem problema. Lembrando que você vai demorar muito mais, né, para chegar no ponto, se for chantilly, se for merengue, né? Com a planetária, ela é muito mais rápido e muito mais potente. O próximo equipamento que eu estou trazendo é a bailarina. A bailarina é indispensável para você decorar seus bolos, né? Para espatular, fazer as decorações. E eu aconselho a investir numa bailarina de inox. E essas assim, ó, que tem um rolamento, ó, esse rolamento contínuo. E aí ela não vai trepidar. Existe no mercado as bailarinas de vidro e também as de policarbonato, né? A única que eu não recomendo é a de vidro, porque pode acontecer um acidente, você trincar ou quebrar, tá? A diferença entre a policarbonato com essa aqui, de rolamento contínuo, é que às vezes a de policarbonato ela pode ser um pouquinho mais dura, mas claro, ela é bem mais em conta no mercado do que essas aqui, tá? E essa aqui ainda vem, ó, com esse silicone aqui embaixo, ó, que aí quando você põe na sua mesa, ela não vai trepidar, ó, e ela fica bem segura, tá? Agora nós temos aqui alguns utensílios que eu acho necessário para você ter na sua cozinha. Primeiro, uma boa peneira, tá? Eu prefiro que seja peneira de inox também, porque aqui você pode tanto peneirar secos, né, como também produtos quentes, né, como o seu creme de confeiteiro, creme inglês, qualquer outro creme que seja quente, e assim a sua peneira não vai entortar, tá bom? Então, invista numa peneira de inox. Aqui nós também temos o pão duro, ó, né? Pra gente tanto para cozinhar ou para raspar o bowl, mas aqui nós temos dois tipos. Eu recomendo esses assim, ó, contínuo, tá? E que ele não tem nenhuma emenda. Porque esses assim, ó, que vendem que tem emenda, isso aqui, ó, ele sai meio de contaminação de bactéria, porque às vezes você lava e aqui dentro fica água, pode ficar algum resto de comida, tá? Então essas assim, que tem essas emendas, não recomendo para sua cozinha. Vocês têm que usar essas aqui que são, ó, contínuas, tá? Um outro utensílio que também é muito bom de usar na cozinha é um pincel, tá? Se você tá fazendo tarteletes, tem que botar gel de brilho em cima, ou também para decorar algum bolo, decorar fruta, é sempre bom também um pincel para pincelar os seus produtos. O outro é o fouet, né? Eu gosto do fouet que seja de silicone também, ó, porque é muito mais higiênico e na hora de você estiver misturando, se estiver misturando alguma coisa na panela, não vai dar aquele contato de inox com inox que vai deixar o seu produto acinzentado, tá? Porque a fricção, né, da panela com o inox, ele pode ser que às vezes o seu creme de confeiteiro ou alguma outra preparação, ele fique no tom cinzento, tá? Por isso que eu gosto de usar o fouet de silicone. E aqui nós também temos os nossos niveladores para cortar o bolo. Assim, ó, você pode fatiar e aqui eles têm os níveis, que altura você quer que cada camada do seu bolo fique cortada. Ele é bem mais fácil de utilizar. Se você não tem dinheiro para investir no nivelador, né, nós temos a faca, né, uma faca de serra, mas que seja bem longa, tá? Para você poder cortar o seu bolo de uma maneira reta, né? Porque se for pequena, você não vai conseguir cortar o bolo inteiro, tá? E um outro equipamento indispensável na confeitaria são as balanças, tá? Eu tenho aqui dois tipos de balança, né? Uma balança normal aqui de gramatura, essa aqui vai até 5 quilos, tá? E eu tenho essa balança menor, que ela chama balança de precisão. Isso aqui, se você estiver trabalhando com manteiga de cacau, pectina, alguns produtos que precisam ser
pesados a 0,1 grama, 1 grama, que às vezes essas balanças não alcançam, tá? Isso só se você estiver trabalhando já no nível, né, mais profissional. Eu também aconselho a ter uma balança de precisão, mas se não, você só está fazendo bolos, começando, uma balança assim pequenininha. Hoje no mercado você encontra até de R$30, R$40 uma balança dessa, tá? E nós também temos os copos medidores. Para quem ainda não tem a balança, né? Você também pode usar os copos medidores, mas é melhor comprar esses copos padrões do que usar uma xícara de casa, que às vezes você usa uma xícara de um tamanho, outra, e aí a sua receita não vai dar certo. Então nós temos esses copos medidores e eles aqui, ó, sempre indicam, né, a quantidade que é. Nós também temos as colheres medidoras, né, uma colher de sopa, uma colher de chá, meia colher de chá, e nós temos os copos também medidores. Qual a diferença de pesar aqui, ó, com os copos? Você pesa os ingredientes secos, né? Vou colocar minha farinha ou açúcar e a gente passa aqui uma espátula para nivelar. E aqui esses é melhor para medir líquidos, o leite, né, a água, o suco, e aí você tem um marcador e fica mais fácil do que você encher aqui de líquido e aí você vai derramar, né, na sua cozinha. Então é melhor você medir com o copo medidor os líquidos e os secos com a xícara medidora. E agora eu estou trazendo para vocês os termômetros. É um outro equipamento também indispensável na confeitaria para você que está trabalhando com chocolate, com caramelo, algumas preparações que você tem que ter certeza, né, que chegou naquela temperatura. Aqui eu tenho 3 tipos de termômetro, tá? Mas claro, você não precisa ter os 3, para quem está começando. Nós temos aqui o termômetro de infravermelho, ó, tá? Esse meu aqui é pequenininho, portátil, e aí é você só apontar para onde você quer saber a temperatura, tá? Ó, e é de fácil leitura. Aqui nós temos um termômetro de açúcar, ó. Esse aqui é para quando você está fazendo caramelo e já deixar lá na panela, e ele fica lá, tem aqui um adaptadorzinho aqui atrás e ele fica, e aí você vai ver o estágio que tá o seu açúcar, né? Bom, ponto de bala mole, ponto de bala dura, né? E aqui você vai e deixa lá na panela até atingir a temperatura. E nós temos também o termômetro de palito, é aquele que você insere, se você quiser saber a temperatura da comida ou do produto, né, dentro do alimento, né? Aqui também eu posso deixar ele aqui também na minha panela, né? Mas às vezes ele demora na leitura. Então, dentre os 3, eu recomendo mais o termômetro infravermelho, tá? Que ele dá uma leitura de imediato, mas às vezes é bom você mexer o seu produto e fazer uma leitura de 3 pontos para ter certeza da temperatura que está. E aqui nós temos nossos bowls ou as tigelas, né? Eu tenho aqui de inox, eu sempre tenho de 3 tamanhos, que me ajuda aqui na minha confeitaria, né? O médio, o grande e o pequeno. E também eu tenho as de plástico. E se você for comprar de plástico, sempre opte para aquelas que podem ir ao micro-ondas, tá? Que aí você já tem, todas elas podem ir ao micro-ondas, que fica melhor para você, para sua produção. Porque aqui eu já posso tanto utilizar para medir os meus ingredientes, mas também para derreter meu chocolate, para fazer um brigadeiro de micro-ondas, tá? Ou esquentar algum produto. Essas de plástico também são muito boas. E nós temos aqui também as espátulas. Nós temos vários tipos de espátulas, tá? Nós temos as espátulas de alisar o bolo, nós temos a grande e a pequena, ó, tá? Se você for investir numa espátula, eu prefiro que você invista nessa pequena. Você vai utilizar muito mais essa pequena para alisar seu bolo, espatular, nivelar a massa na forma, né? Ela é bem útil. Nós também temos essas aqui, ó, de ponta fina. Se você quiser cortar o buttercream ou alisar a quina do seu bolo, ela também é muito boa. E nós temos a de plástico, né? Mas entre as duas, essa aqui ainda é melhor, tá? E aí nós temos também as espátulas de alisar o bolo. Temos a de plástico e eu tenho essa aqui, que é tanto para chocolate, mas eu também uso para alisar meu bolo, que eu acho que dá um acabamento
bem melhor a de inox do que a de plástico, tá? Mas você pode usar essa aqui também sem nenhum problema. Lembre que ela tem que ter essa base aqui reta, tá? Que facilita na hora que eu estiver espatulando. E nós temos esses outros tipos de espátula de desenho, né? Pra gente dar um desenho no nosso bolo para quem tá usando chantininho ou o creme o buttercream, tá? Ou chantilly também serve bastante, ó. Essa aqui foi a primeira que eu comprei, isso aqui tem mais de 10 anos, ó. Mas o que acontecia, como ela é muito fina, às vezes quando eu tô tirando o excesso, ela não tem espaço para segurar o creme que tá saindo. Então eu aconselho a comprar essas mais largas, ó. Nós temos essa de plástico, que é da Wilton, e nós temos assim também, que é de acrílico, ó, tá? E quanto mais alto é melhor, porque você pode fazer bolos mais altos. Nós temos essa aqui, ó, mas ela é muito pequena, ó. Não daria para fazer um bolo de 15 centímetros, ou agora esses bolos de altura dupla, né, que às vezes é 20 centímetros, então com esse você não conseguiria fazer um desenho bonito. Não invistam nesse, ó, invistam nesse mais alto, tá? E aqui também indispensável para fazer os nossos bolos são as nossas formas, tá? Para quem está começando, eu aconselho a comprar esses 3 tamanhos, que é o tamanho que você vai vender mais, que é 25, 20 e 15. E aí você pode fazer, ó, um bolo de 3 andares, ó, perfeito, ó, tá? Aqui eu tenho tanto uma opção de forma removível, ó, tá? Eu gosto bastante desse tipo de forma, que também depois eu posso prensar meu bolo aqui dentro e depois tirar ele de uma maneira fácil. Eu tenho assim, de altura baixa também, ou você tem a opção aquele de altura dupla, que você já pode fazer uma massa, uma receita só e vir fatiando o seu bolo com o nivelador. Aí vai da preferência de vocês. E uma outra dica, eu sempre tenho aqui no fundinho, ó, escrito o tamanho da forma, porque às vezes na correria a gente pode não saber que tamanho, e aqui não, ela não vem escrita o tamanho, então é sempre bom você deixar escrito aqui, ó, no fundinho o tamanho da sua forma. Espero que vocês tenham gostado dessa dica sobre os equipamentos básicos para quem está começando na confeitaria. Então até a próxima!